Oi, gente, tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal, curte, compartilha, tá? Esse segundo vídeo. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o meu primeiro parto, tá? O meu primeiro parto foi há um tempinho. Minha primeira filha já tem 4 anos. Mas eu gostaria de compartilhar para vocês como foi o relato de parto, algumas informações que eu tenho, algumas coisas que eu lembro que aconteceram nesse meu primeiro parto. Primeira coisa, eu queria muito ter parto normal, porque eu, antes de ter bebê, eu passei por uma cirurgia, fiz aquela agulhada nas costas, passei por todo aquele problema de dor de cabeça por conta da anestesia e ficar aqueles dias deitado, precisando das pessoas, né? Foi muito complicado, porque eu tive um cisto. Com 16 anos eu descobri que eu tinha um cisto benigno, que ele não se dissolvia com anticoncepcional, porque ele já estava muito grande, ele tinha o tamanho de uma laranja. Quando eu descobri, ele tinha 7 centímetros no meu ovário. E eu já tinha 7 centímetros. E ao decorrer do tempo, eu tomando anticoncepcional, ele foi só crescendo. Quando eu tinha 21 anos, ele já estava com 9 centímetros. E aí eu decidi por fazer a cirurgia, porque o doutor falou que se eu não fizesse cirurgia, ele ia estourar dentro de mim, ia ter que fazer uma cirurgia de emergência e tal. Ele me explicou todos os riscos e aí eu acabei fazendo essa cirurgia, né? Como eu ainda não era, como eu posso dizer, foi o que o médico disse, né? Como eu não era uma mulher que já tinha vivido intimidades, né? Eu era uma mulher solteira, cristã, que nunca tinha tido intimidades. Foi feito uma cesárea, praticamente, né? O corte cesárea, para poder remover o mioma, bem grande, pense no mioma grande. E aí passei por tudo isso, né? Não, porque o médico disse que se eu não fosse mais, se eu já fosse uma mulher vivida, né? Eu poderia ter feito a cirurgia de outros métodos sem me cortar, né? Da forma de cirurgia. Ser feito de uma forma bem mais simples. Mas no meu caso não foi assim. E aí, já tinha esse medo, né? Eu tinha um medo imenso de fazer cirurgia. Então, eu queria muito ter parto normal. Mas, já no finalzinho da minha gestação, com os 40 semanas, sem dor e sem nada, eu tava lá indo regularmente no hospital. O médico me pediu alguns exames. Ah, tá, minto. A minha pressão, ela começou a subir. Subir. A minha pressão normal é 11/6. E aí começou a subir. Eu ia lá, toda vez que eu media minha pressão, tava lá 14, 15, né? E aí, teve um dia que eu passei muito mal. Eu já estava com 39 e pouquinho, quase 40 semanas. Eu já estava com 39 semanas. Aí minha pressão, ela subiu para 17. Aí eu fui pro hospital, mediram lá, tava 17, continuava 17. E aí eles foram e me internaram. E aí eu comecei a tomar, a partir dali, remédio para pressão. E aí o doutor foi pedir os exames para mim, para verificar tudo, como é que tava. E aí ele verificou que existe um exame lá que é de coágulo sanguíneo. Eu acredito que é isso. Que o meu coágulo sanguíneo estava baixando, o normal é 150 e o meu já estava 125. Então, o que acontece? Quando o seu coágulo sanguíneo ele abaixa muito, o seu risco de ter hemorragia é muito grande. Então, no meu caso, eu precisava, né, haver uma intervenção, né? Aí o doutor, quando ele viu esse exame 125, que estava meu coágulo sanguíneo, ele resolveu repetir o exame. Aí ele pediu para me repetir esse exame de forma particular, porque ele achou que estava errado, né, o exame na rede pública. E aí eu repeti o exame e no outro dia já estava 120. E aí eles não me falaram nada. Ah, Thaís, tu tá com pré-eclâmpsia, nem nada disso. Eu não sabia de nada que estava acontecendo, ninguém me informou. Eu fui saber de todas essas informações quando eu já estava grávida da minha segunda filha.
Que aí eu fui para um outro estado, que eu sou do Pará, e aí eu fui para outro estado, que foi em Minas Gerais. Eu tive acompanhamento da minha gestação primeiramente lá, depois eu voltei para o Pará para ter minha segunda filha. Mas aí foi, eu estava com pré-eclâmpsia e eu estava com agravante, que é a síndrome de HELP, que é quando eu estava com pré-eclâmpsia e estava com uma doença, que é a síndrome de HELP, que vem no decorrer da pré-eclâmpsia, é uma complicação da pré-eclâmpsia, e eu não sabia. E aí o doutor, como ele viu meus exames e viu que estava abaixando meu coágulo, então, de qualquer forma, se eu tivesse parto normal ou parto cesárea, eu ia ter hemorragia se abaixasse mais o meu coágulo sanguíneo. Então, eles decidiram, né, fazer a minha cesárea. E por que eu decidi, né, tá bom, doutor, vamos fazer a cesárea? Porque eu estava lá acompanhando uma mãe, que eu já estava internada, né? E aí eu estava acompanhando uma mãe que estava para ter bebê. E na madrugada, antes de eu ter a minha bebê, né, antes de acontecer minha cesárea, na madrugada, ela estava lá em trabalho de parto, já estava com 8 centímetros de dilatação, tudo dando certo. E aí resolveram dar uma medicação para ela para aliviar as dores. E essa medicação que deram para ela retardou a evolução do parto. E aí não evoluiu mais. Não conseguiu dilatar mais nenhum centímetro. E o que acontece? Ela ficou a madrugada toda sem dilatar mais nada. E quando já eram umas 7 horas da manhã, fizeram lá o cardiotoco, tudo para ver os batimentos cardíacos do bebê. E viram que o bebê já não estava mais entre nós. Ele tinha entrado em sofrimento, infelizmente. E aí tiveram que fazer uma cesárea de emergência com ela e tirar o bebê. E aí, no meio daquele turbilhão, com tudo aquilo acontecendo, eu só queria que a minha bebê ficasse bem. Eu só queria ver a minha bebê, que hoje já tem 4 anos. E eu fiquei assim muito sensível com aquilo. E aí o doutor falou, vamos ter que fazer sua cesárea. E aí eu só concordei. Não, doutor, tudo bem, vamos fazer a cesárea. Então, aquele momento, aquela situação, eu vendo aquela mãe perdendo o bebê, aquilo ali foi pra mim, assim, decisivo. Eu só queria ver a minha bebê. Eu só queria ver minha bebê, eu só queria minha bebê bem. E aí a Ana Lívia veio ao mundo, a minha primeira filha, abençoada. Ouvi o chorinho dela, tudo. E veio a minha primeira filha, pra graça de Deus. É uma menina linda, é uma menina maravilhosa, que tem me ensinado muito. Eu evoluo muito com ela e com a minha outra filha, que é a Laura. São as minhas bênçãos, são os meus presentes. Então, assim, eu queria muito, né, ter tido normal. Mas existem coisas que não acontecem da forma que a gente quer. A gente precisa entender. A gente precisa entender que Deus sabe de tudo e Ele faz as coisas do jeito dele. Assim como eu falei no outro vídeo, que o meu segundo parto eu queria muito ter normal, mas não foi da vontade do Senhor, né? Acabei tendo mais uma cesárea. E o importante foi que as duas vieram ao mundo, né? O Senhor concedeu o milagre na minha segunda gestação, que eu já falei. Você assistiu outro vídeo, você vai saber. E é isso, gente. As coisas, elas acontecem, não são da forma que a gente quer, da forma que Deus quer. E eu me senti muito cuidada e muito amada por Deus. Sempre fui muito bem tratada pela rede pública. Os meus 2 partos foram no SUS. E eu sempre fui muito bem tratada pelas pessoas, todos ao meu redor. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos meus 2 partos, né? Queria ter muitos filhos, mas a gente sabe que a cesárea limita a gente de ter vários partos, né? Então, esse foi o meu segundo relato de parto da minha primeira gestação. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Se vocês quiserem novos assuntos, eu posso estar trazendo aqui, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e se inscrevam no canal. Até mais.